Quinta-feira, lição 3, proteção por divina revelação. Mateus capítulo 2, versículo de número 12, que diz: E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, meus irmãos, conforme está proposto para nós estudarmos domingo sobre os dons de revelação, o comentarista pastor Linaldo Renovato nos traz essa reflexão na quinta-feira sobre proteção por divina revelação, baseado aqui em Mateus 2:12. E aqui o contexto nós sabemos muito bem, que Jesus havia nascido em Belém da Judéia, e os magos, que possivelmente eram astrônomos, astrólogos, que estudavam os astros, sabendo que havia uma profecia da estrela que surgiria em Belém, que viria o rei dos judeus, o Messias, o cetro de Jacó. E eles, então, analisando esta profecia, eles então veem essa estrela nos céus. E eles então se embrenham numa jornada em busca de ver e de adorar o rei dos judeus. E dá a entender que quando eles chegam ali nas mediações de Jerusalém, eles não veem aquela estrela. Por quê? Porque se eles continuassem a ver a estrela, certamente ela os guiaria até Belém. Mas parece que por um momento, nas mediações de Jerusalém, eles não conseguem vê-la. Então eles vão ao palácio, ao rei Herodes, perguntando aonde é nascido o rei dos judeus. Então Herodes consulta os príncipes dos sacerdotes e pelas escrituras sabem que é em Belém de Judá. Uma vez sabendo que é em Belém de Judá, Herodes vai aos magos e diz assim, é em Belém de Judá. E quando vocês o acharem, vocês retornam aqui para que eu possa também lá adorar o menino ou adorar o rei dos judeus. Mas na verdade Herodes não queria adorar, ele queria procurar matar o menino. Ali ele já estava enciumado porque ele era o rei. E agora diz que é nascido o rei dos judeus? Que negócio é esse? Então Herodes, ele orienta eles desta forma e diz a Bíblia que quando os magos saem, eles novamente veem a estrela. Então parece que a estrela desapareceu. E eles vão seguindo até que chega na casa onde Jesus estava. E ali eles então se prostram, faz as suas oferendas. E é interessante que em momento algum a Bíblia diz que eram 3 reis. Em momento algum a Bíblia fala que eram 3 magos. Poderiam estar em mais pessoas ali. Em nenhum momento a Bíblia cita o nome deles. Então são peculiaridades que no estudo que eu tenho no meu blog eu falo a respeito disso. Então, eles estavam ingênuos em relação a Herodes. Possivelmente eles voltariam e contariam a Herodes. Mas, naquela noite, por divina revelação, em sonhos, foi revelado que eles não deveriam voltar para Herodes, mas que deveriam seguir outro caminho. Então nós vemos aqui agora os sonhos. E quando nós falamos de sonhos, nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Porque quando Deus quer falar em sonhos, ele fala de forma direta. Quando Deus quer falar com você através de sonhos, ele não vai ficar fazendo rodeios, como diz o ditado aí fora. Deus pode até sim, em sonhos, fazer você ter visões acerca de várias coisas, mas logo te abre a mente, te dá o entendimento e te revela o que aquilo quer dizer. Então, quando Deus quer falar em sonhos, ele fala diretamente. Então nós temos aqui, por exemplo, algo claro, que Deus se revelou em sonhos aos magos para que eles não voltassem para Herodes, porque Herodes procurava o mal de Jesus. Nós vemos também no Antigo Testamento que Deus se manifestou a Jacó em sonhos, dizendo que era o Deus de seu pai Abraão, dizendo que era o Deus de seu pai Isaque. E se apresenta Jacó também
dizendo que iria guardá-lo, protegê-lo na sua jornada, na sua caminhada, que firmaria com ele uma aliança, assim como teve com Abraão e com Isaac. Então ali, Jacó de fato teve o primeiro encontro com Deus através dos sonhos. Nós vemos lá, como nós já estudamos ontem, falando de José. José, quando teve os sonhos lhe revelaram aquilo que Deus estava planejando para José no futuro, que era ser o líder da sua casa, que era ser alguém de destaque. Depois nós vemos que Faraó também sonhou, e José interpretou o sonho de Faraó, e era algo que iria acontecer dali a 7 a 14 anos. Então Deus promoveu o livramento através daquele sonho, da interpretação e da palavra de sabedoria de José. Nós vemos que os sonhos é uma forma que também Deus dá orientação aos seus servos. Quando no Mateus 1:20 nós vemos que em sonhos Deus ministrou ao coração de José, porque ele não estava compreendendo aquele mistério, que Maria aparecera grávida. Ela disse que era do Espírito Santo, mas imagine você, se fosse o seu caso. Isso é algo sobrenatural. José não estava compreendendo e pensava em deixá-la secretamente. Mas, em sonho, apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, e falou a José que ele não deveria se ausentar de Maria, que ele não deveria deixar Maria, mas que ele deveria, sim, firmar uma aliança e recebê-la como sua esposa. Então nós percebemos como que Deus dá direção também através dos sonhos. Outro detalhe também nós temos, que Deus também dá livramento através dos sonhos. Mateus 2:13 diz que o anjo do Senhor também aparece para José num sonho, dizendo que ele fosse para o Egito, juntamente com Maria e Jesus, porque Herodes procurava a morte do menino. Então nós temos aqui Deus dando livramento através de sonhos. E até hoje, meus irmãos, Deus manifesta também em sonhos. Deus manifesta em sonhos para mostrar o que vai acontecer. Deus manifesta em sonhos para dar livramento aos seus servos. Então, quando muitas das vezes você tem um sonho e com um acidente, com alguma coisa em perigo, pode ter certeza que ali Deus já está dando livramento. Você deve orar, você deve já agradecer a Deus. Em algumas circunstâncias, se você sentir de Deus e Deus te autorizar, você deve contar para a pessoa, para alguém, para que ela possa ficar sobre alerta. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode ser uma prevenção para aquela pessoa. Ela deve ficar mais atenta, ficar mais vigilante em relação àquilo. Então, muitas das vezes nós sonhamos e dizemos, mas não cumpriu. Graças a Deus que não cumpriu. Por quê? Porque quando nós sonhamos, pode ser Deus ali já dando o livramento. Então, sonhos, meus irmãos, é uma das formas que Deus ainda se manifesta. Que Deus revela coisas que estão acontecendo. Ou coisas que vão acontecer. Então, saiba disso. Que quando Deus quiser te ministrar em sonhos, Deus falará com você diretamente. Se falar acerca de figuras, de visões, Deus certamente te dará a interpretação. Não fique preocupado no outro dia, tentando trazer interpretação a cada detalhe que você sonhou, a cada coisa que você viu no seu sonho. Não fique atrás de profetas perguntando o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Fique em paz. Se Deus quer transmitir algo a você através de um sonho, Ele falará com você diretamente, de forma clara, ou Ele usará alguém, ou também te dará a interpretação de forma muito clara a respeito daquilo que você sonhou. Amém? Então Deus, Ele ainda concede livramentos por divina revelação. Deus ainda se manifesta em sonhos. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.